Sabemos que é noite de celebração, mas vamos estar ministrando uma palavra e dar continuidade a este culto. Hebreus capítulo 13, carta aos Hebreus, o capítulo de número 13, versículo de número 7. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém? Já estamos aqui abertos. A palavra do Senhor diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Verso 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Diga graças a Deus. Podemos assentar. Querido Deus, maravilhoso é o Senhor e Salvador Jesus. Cremos que nessa noite, ó Pai, noite de alegria, noite na Tua presença, aonde sabemos que o Senhor ainda tem algo a falar conosco, uma palavra, meu Pai, que possa, Senhor, trazer a nós, ao nosso entendimento, que em todo o tempo, Pai, a bênção do Senhor esteve sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre essa igreja, sobre a vida dos nossos pastores, ó Pai, e ela permanecerá em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, aqui no capítulo de número 13, nós vemos o escritor aos Hebreus trazendo para nós um ensinamento, para nós entendermos o que é permanecer no amor, na caridade, o amor fraternal. No verso 1, nós vemos: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram os anjos. Então, quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, e nós entendemos que a hospitalidade, o amor, a maneira de receber alguém, ela traz para nós, como aconteceu aqui, na vida desses que a Bíblia cita, mesmo sem saber, mas por eles serem hospitaleiros, chegaram a hospedar os anjos na sua casa e não sabiam. Na noite de hoje eu quero trazer uma palavra rápida para a nossa reflexão. Eu fiz questão de ler esse versículo de número 7, primeiro porque nós sabemos que hoje nós estamos aqui para cultuar a Deus e celebrar a ação de graça pelo aniversário do nosso pastor. 2 versículos me chamou bastante atenção. Um, que nós devemos ser hospitaleiro, independente de quem quer que seja. Apresentar o amor fraternal. Lembrar daqueles que já passaram por algumas dificuldades e que muitas vezes precisam da nossa ajuda. Ainda na semana passada nós estivemos estudando um texto muito bom na escola bíblica que falava que nós devemos ajudar uns aos outros. E falou muito sobre o ministério pastoral, a vida do cristão, a vida do crente na igreja, a vida em comunhão que nós devemos ter com o corpo de Cristo, pois somos o corpo de Cristo e temos que estar em comunhão com todos os membros. Mas no verso 7 ele diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Quando nós falamos lembrar do nosso pastor, não é simplesmente na data de hoje, porque é o seu aniversário. Mas lembrai-vos dos vossos pastores que um dia levou até nós a palavra de Deus e nós também fomos alcançados por essa palavra. E a salvação chegou até a minha e a sua vida.
Lembrai-vos dos vossos, pastor, porque nas nossas orações nós estaremos orando e agradecendo a Deus pela vida deles, porque eles sempre têm orado por nós. Lembrai-vos dos vossos pastores, que têm falado a palavra de Deus, e a fé que nós encontramos neles. A palavra do Senhor diz: também os imitai. Eu vejo o apóstolo Paulo em um texto bíblico falando que sejamos imitadores dele, assim como ele é de Cristo, como ele foi de Cristo. Agora eu vejo esse texto pedindo para que nós olhássemos para os nossos pastores e, pela fé, imitai-os na sua maneira de viver. E é tão bom quando nós entendemos que, olhando para a vida dos nossos pastores, que são homens como nós, mas nós entendemos que pela fé tem dado bom testemunho como homem de Deus, e nós assim queremos o imitar na sua maneira de viver. Hoje, pastor Celso, estamos aqui celebrando o seu aniversário, pastora Giane, a quem nós o amamos, esse casal, como pastores, e o respeitamos como amigos, companheiros de ministério. Mas quero dizer, diante de Deus, com gratidão a Deus pela vida dos nossos pastores, e que nós assim o admiramos pela fé, a maneira em que vocês vivem. Para nós, como igreja, como membros dessa congregação, nós temos os nossos pastores como os nossos pais na fé. E eles são referência, porque pai é aquele que te dá uma referência. E nós olhamos e tentamos, ou até atentamos para o imitar na fé. E há outro versículo que eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite, que também está ligado à vida do pastor, é o versículo de número 17, que de uma forma geral fala para todos nós, como membros dessa igreja, membros desse corpo, obreiros, líderes, as irmãs, os líderes de cada departamento, todos nós temos um pastor. E essa palavra ligada é direcionada diretamente para nós. No verso 17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Quando nós olhamos para esse texto, obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles quem velam pelas vossas almas. Ainda na semana passada, eu gosto de citar algumas coisas assim, porque eu fiz um comentário com os jovens, e eu falei a respeito da oração pastoral, que a oração do pastor é diferente da oração dos outros irmãos. O pastor não dobra o joelho e ora somente pela sua casa e a sua família. Às vezes, no momento em que ele dobra o seu joelho, ele lembra daquele pedido de oração que alguém colocou para ele, e naquele momento ele vai lembrando do pedido do outro irmão, daquele irmão que está passando por uma outra situação, e quando vê, às vezes nem orou pela sua casa e pela sua família. A oração do pastor é diferente, e é por isso que ele precisa das nossas orações, porque no momento em que ele está orando pela minha e pela sua vida, pelas nossas almas, para que Deus, pela sua bondade e sua misericórdia, não deixe que o inimigo venha nos tragar, nós também oramos por ele, para que ele seja guardado, seja protegido, ganhe força na caminhada, tenha uma palavra direcionada de Deus para a igreja, no
porque é Ele quem traz o alimento fresquinho para esse rebanho em todos os cultos em que Ele tem que servir o alimento para a igreja. Lembrai-vos dos nossos pastores. E é momento de nós fazermos uma reflexão. Talvez você vai pensar, quem foi o pastor que levou a primeira palavra para você? Talvez ele nem esteja mais aqui conosco. Talvez ele nem esteja mais no nosso meio. Mas nós continuamos, enquanto estamos aqui, tendo um pastor. E um dia encontraremos também com o nosso sumo pastor. Glória a Deus. Quando nós atingirmos o nível de varão perfeito, né, presbítero Coutinho, foi o que nós tratamos no dia de hoje, e nós sabemos quem chegou a esse nível, já não está mais conosco, mas espera que a cada dia nós conseguimos ganhar esse nível de a cada dia ser melhor, para atingirmos também naquele dia diante do Senhor, como varão perfeito, se aperfeiçoando a cada dia, porque Jesus Cristo veio como homem e cumpriu-se na lei, atingiu-se como varão perfeito, deixou para nós um modelo e voltou para a glória. E diz que um dia nós também chegaremos diante dele, e quando isso acontecer na minha e na sua vida, nós chegamos diante dele e lá sim nós seremos como ele é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando a dizer o nosso pastor. Como pastor, ele sempre traz para nós uma palavra. Mas não está fácil trazer a palavra, trazer o alimento para uma igreja nos dias de hoje, onde nós já não podemos mais pregar ou trazer uma palavra de exortação para a igreja, para um corpo salvo. Hoje está mais difícil para nós pregar para o salvo do que para o não salvo. Temos que tomar um certo cuidado, porque dependendo da palavra que o pastor liberar para você, como salvo, às vezes não recebemos e vamos até embora, chateado, achando que Deus não falou conosco. Mas Deus tem um cuidado tão grande com nós, que muitas vezes Ele usa o nosso pastor, o anjo da igreja, como boca de Deus, para falar um pouquinho mais duro comigo e com você, porque Ele não quer perder a nós. Aleluia. É por isso que Deus tem cuidado da sua igreja. É por isso que Deus continua cuidando da sua igreja. Porque uma vez que fomos alcançados, somos salvos em Cristo. E uma vez que somos salvos em Jesus Cristo, o cuidado que Deus tem com nós é através da palavra, é através da correção, da exortação, que Deus vai continuar nos mantendo aqui, firme, forte e fiel. Aleluia. Então que nessa noite, meus irmãos, é uma breve palavra para a nossa meditação. Saia daqui hoje com essa convicção. Lembre do vosso pastor. Ore pelo vosso pastor. Interceda pela casa, pela família, pelo ministério, pelos dons que Deus colocou sobre a vida dele. Que através dos dons que Deus depositou sobre a vida do nosso pastor, que nós também seremos abençoados com ele. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus com bastante alegria pela vida do nosso pastor. Glória a Deus.